Literacia financeira para todos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. O meu nome é Catarina Machado e eu vou estar aqui a falar sobre literacia financeira. Por isso é que é esse o nome do podcast. Eu sou muito criativa, como podem ver, a escolher nomes, mas assim não há dúvidas sobre qual é que é o tema que vocês podem contar aqui. No fundo, o meu principal objetivo é contribuir para que vocês melhorem a forma como gerem, como poupam e como investem o vosso dinheiro. Bem, para este primeiro episódio, eu queria começar pelo início, por dar um bocadinho do contexto de como é que eu comecei a investir. Até porque a minha formação base é em Engenharia Informática. Eu sou licenciada e mestre em Engenharia Informática pela Universidade do Minho, que não tem nada a ver com finanças. Então, como é que eu entrei neste mundo? E não dá para contar esta história sem vos falar do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho tem 8 anos a mais do que eu e temos que voltar aqui atrás no tempo para 2020, quando eu comecei então a fazer um estágio profissional onde eu recebia 700 euros por mês. E eu juro-vos, eu sentia-me milionária com 700 euros por mês. Eu estava habituada a uma mesada bem baixinha dos meus pais. 700 euros era muito mais do que alguma vez eu tinha tido para gerir e muito mais do que aquilo que eu precisava até, sabem, naquele momento. Para mim foi um choque muito grande. Foi o primeiro choque grande a nível de salário. Daqui a bocadinho já vos vou contar o segundo. E eu, quando recebi aquele dinheiro, o meu irmão mais velho disse-me assim: tu tens que investir. Olha que isto é fixe. E ele abriu a plataforma, a de giro, na altura, instalou comigo, ajudou-me a preencher os dados, a responder aquelas perguntas iniciais. E o que é que nós combinámos? Vais escolher 7 ações, cerca de 100 euros de investimento em cada uma delas, portanto 700 euros. Fico com um salário investido. Não deu, obviamente, para logo no primeiro mês investir os 700 euros, mas ao longo dos meses eu fui selecionando então as ações e investindo cerca de 100 euros em cada uma delas. E eu achava que estava a fazer um trabalho absolutamente incrível. As ações eram escolhidas com base em fóruns que eu ia lendo, umas coisas que eu ia lendo pela internet, enfim, hoje vejo claramente que foi completamente à sorte. Até porque, ao fim de pouco tempo, algumas delas já tinham caído mais de 90%. E eu achava mesmo na altura que para investir bem eu só tinha que investir e esquecer-me, sabem, que tinha investido e não vender. Porque eu tinha visto o meu irmão, entre aspas, sofrer um pouco com isso, escolher uma ação. Por exemplo, eu lembro-me de um caso específico até da Tesla. Eu lembro que ele comprou Tesla na altura ali em 2019 a 20 dólares por ação e depois a Tesla em 2021 passou os 200 dólares por ação. Então, para terem uma ideia, eu lembro que ele estava super arrependido de ter vendido antes de ter atingido aquele pico. Enfim, foi vendo assim esse tipo de frustrações dele, digamos assim. Então eu pensava, pois, o problema é esse, é vender, então eu não vou vender. Então eu achava que estava a fazer um trabalho incrível só por simplesmente não vender. Só que posso-vos dizer que passaram alguns meses e houve 3 delas que eu vendi, porque valiam cêntimos, ou seja, já era impossível. Uma ação foi de 100 dólares ou 120 dólares, por exemplo, algumas cotadas, para valerem cêntimos para abrirem falência. Eu tenho até, inclusive, uma delas hoje em dia. Portanto, das 7, 4 abriram falência. E eu tive prejuízo. Em 700 euros investidos, eu perdi mais de 500 euros. A única que eu vendi com lucro foi a Apple, porque fora isso, eu tinha uma, que era a Riot, que chegou a subir muito, mas pronto, mas depois também não correu lá muito bem. Então, no fundo, esta foi a minha primeira experiência. Investir é perder dinheiro. De facto, investir é uma coisa muito complexa e não faz sentido para mim. Não me volto a meter nisso. De facto, isto tem muito que se lhe diga. Foi assim uma experiência um bocadinho negativa. Mas o meu irmão, não. O meu irmão continuava, ele já lucrou muito no mercado acionista. O meu irmão, ele é, assim, a pessoa mais inteligente que eu conheço, sabem? Eu devo-lhe muito. Se não fosse ele, eu não tinha começado a investir. E certamente que a minha vida era completamente diferente se eu não tivesse o meu irmão mais velho. Mas continuando, entretanto o meu estágio acabou e depois do estágio eu fui fazer uma bolsa de investigação na universidade, que foi no âmbito da minha tese de mestrado e o salário era muito pior. Acho que rondava ali os 400 euros do que eu me lembro. Nessa altura eu ia juntando um bocadinho do que ia conseguindo e era muito isso. Só que depois o choque seguinte foi, quando eu estava ali a entregar a tese, portanto no último ano de mestrado, eu fui convidada para dar aulas na Universidade do Minho. E eu, acreditam que ainda rejeitei à primeira? Enfim, porque eu queria mesmo focar-me no mercado laboral normal, digamos assim, na vida profissional, não queria a vida académica, já chegava de estudar tantos anos,
Não queria ir para doutoramento, não queria nada disso, mas os professores insistiram mesmo comigo, disseram-me que dava para conciliar, pronto. E eu lá fui. E ao mesmo tempo comecei então o meu trabalho full-time na NOS, nos escritórios de Lisboa, ia lá mais ou menos uma vez por mês. Então eu tinha estes 2 empregos e então aí foi o segundo choque. Com estes 2 empregos veio o meu segundo grande choque a nível de salário, porque eu estava a tirar mais de 1.500 euros limpos por mês e para mim aquilo. Então, se eu já era milionária com 700 euros, eu com 1.500, meu Deus do céu, era e é muito dinheiro. Mas para quem vive na casa dos pais e não tem responsabilidades ainda monetárias fixas, 1.500 euros era ainda mais dinheiro do que 1.500 euros são, sabem? Pronto, espero ter aqui me feito entender. Mas eu não era feliz no meu trabalho a full-time na NOS, eu era gestora de projetos lá, apesar de ter tirado a licenciatura e mestrado em Engenharia Informática, e eu sabia que não queria programar. Eu fiz parte de tantos projetos no âmbito do associativismo juvenil, núcleo de estudantes, associação académica, voluntariado, fiz tanta coisa, então eu não me imaginava de toda a programar, sabem? Apesar de que eu era muito boa aluna, daí até ter sido convidada para dar aulas, mas não era aquilo que me enchia os olhos. E também não era gestão de projetos. Digo-vos que lá na NOS as pessoas eram incríveis comigo, era tudo incrível, o ambiente, era mesmo, adorava as pessoas, só que eu não gostava do que fazia. E ao mesmo tempo dava então aulas na universidade, eram 2 turmas, portanto eram 2 manhãs que eu ia para a universidade e a minha mãe dizia-me que não havia altura, sabem, que ela me via mais feliz, que os meus olhos a brilharem do que quando eu vinha dar aulas. Eu adorava dar aulas na universidade, presenciais, ali com os alunos. Eu adorava mesmo. Só que havia um problema, que era, eu não gostava da matéria, portanto eu adorava a parte de dar aulas, estar lá no palco, do quadro, de tudo, da interação, de explicar de 1001 formas diferentes, tinha muita paciência mesmo, e tenho. E começou então a minha vida adulta, e estes 2 salários eram incríveis mesmo. E era um choque para mim, sabem? Aqueles 1.500 euros a cair-me na conta, para mim era assim, meu Deus, isto é mesmo muito dinheiro. Eu tenho que ter cabeça, porque eu sei que eventualmente vou querer comprar casa, vou crescer, não é? Tenho que pensar no futuro. E eu vi o meu irmão, que ele tinha muita organização, muito planeamento, e com recomendação dele, de livros, eu mergulhei, meu Deus, no mundo, vocês não têm ideia. Eu fiquei completamente obcecada em aprender sobre finanças pessoais e sobre investimentos. Eu não sei explicar, eu era completamente obcecada, eu só queria aprender, fazer formações, ler livros. Eu mergulhei muito, mergulhei de tal forma que eu pensei, eu tenho que ouvir falar disto todos os dias, tem que ser, eu tenho que mudar de emprego, para que empresa é que eu posso ir, que se fale de investimentos, finanças, até pode ser fiscalidade, contabilidade, o que for, mas será que se em vez de estar a fazer gestão de projetos para a NOS, e era a nível do meu projeto, dentro da NOS o que eu fazia muito era gestão de projetos na parte da box, das recomendações que nós vemos na box de filmes, séries, por acaso não sei como é que está muito isso agora, também agora por acaso não tenho NOS. E eu pensava, será que o problema é o tema? Será que agora se eu mudasse de empresa para fazer gestão de projetos noutro tema, será que seria melhor? E foi aí que eu vi uma vaga para gestora, não era de projetos, era de produto, mas pronto, não entrar aqui muito nesses detalhes, na ordem dos contabilistas certificados. E eu pensei, meu Deus, é mesmo isto? Aqui tem que ser, aqui o tema é contabilidade, só pode ser. E assim foi, consegui o emprego e gostei muito de estar lá a nível dessa parte mais teórica, sabem? De ouvir, lembro-me nós termos reuniões sobre o orçamento do Estado, como é que isso depois impactava o software de faturação ao toque online, e eu adorava, para mim era a parte que mais me fascinava, não a parte que eu fazia, lá está, era mesmo o conteúdo em si. E depois aí já tinha feito várias formações, lido vários livros, já tinha a minha estratégia montada, já tinha tudo organizado, o meu ficheiro em Excel, os investimentos praticamente automatizados. Eu fiz depois uma pós-graduação em mercados financeiros. A pós-graduação chamava-se Mercados Financeiros de Criação e Gestão de Portfólios de Investimento, no ISCTE. Entretanto, estou agora a meio de outra, a pós-graduação em Análise Financeira na Porto Business School, porque para mim as 2 palavras que melhor me definem é ser aluna e ser professora para sempre. Nunca hei de parar de estudar, sabem, de procurar sempre mais, de manter-me sempre atualizada, com formação da maior qualidade possível. E pronto, o resto é história. Entretanto, depois criei o meu Instagram, o YouTube, agora aqui o podcast. Já passaram pelas minhas formações mais de 30 mil alunos, tem sido uma jornada mesmo incrível.
mesmo muito feliz, mesmo muito realizada que eu me sinto. Vamos deixar esta parte de porque eu criei a página Instagram para o próximo episódio. No fundo, e em resumo, digamos assim, a minha jornada começou por completo empurrão do meu irmão, a escolher ações individuais à sorte, talvez até seja por isso que eu hoje em dia seja contra investimento em ações individuais. Para 99% das pessoas, na minha opinião, não deviam investir em ações individuais. É preciso conhecimento técnico, é preciso tempo para estar às empresas, para acompanhar os mercados. Então, claro, depende sempre de cada um, mas é um estilo diferente de gestão dos investimentos, sem dúvida alguma. A minha história com os investimentos começou a perder dinheiro, mas hoje em dia já não. Hoje em dia a minha estratégia é vencedora, na minha opinião. É uma estratégia passiva, mas os erros fazem parte do caminho e posso dizer-te que se tu neste momento estás numa fase em que achas que é muito difícil, que é só para quem percebe muito, é preciso muito dinheiro, eu também já achei tudo isso, sabes? E posso dizer-te que não é assim, que é possível e que está mesmo ao alcance de todos nós. Vemo-nos no próximo episódio.